Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula a gente vai conversar sobre variáveis aleatórias, em especial variáveis aleatórias discretas, e no vídeo posterior a gente vai enfatizar e estudar os conceitos de variáveis aleatórias contínuas. Para início, vamos definir então o que é uma variável aleatória. Então, resumidamente, a variável aleatória é uma variável que está associada a uma função e essa função está associada a um espaço amostral que é de um experimento aleatório. Em resumo, tá? Então, variável aleatória é uma variável de ligação entre o espaço amostral que eu tenho, tá, em um dado experimento aleatório, que associa os valores desse espaço amostral a um número real que nós chamamos de x. E como o experimento vai ser aleatório, nós então dizemos que a nossa variável também é aleatória, tá? Nós vamos ter dois tipos de variáveis aleatórias. Uma que é dita discreta e a outra, como vocês podem ver aqui embaixo, variável aleatória contínua, tá? Qual que é a diferença entre as duas? Primeiro, uma variável aleatória discreta é uma variável que está associada a valores finitos ou pelo menos enumeráveis, né? Um infinito numerável, como a gente viu no vídeo anterior, que eu falei um pouco sobre conjuntos enumeráveis, que na verdade esse pouco foi bem pouco mesmo, até aconselho a ver algum livro de análise na reta, tá? Para as pessoas que fazem matemática. E uma variável aleatória contínua, ela está associada a variáveis contínuas, tá? Então, ela está associada a intervalos ou conjuntos de intervalos. E isso é interessante porque a gente vai sentir uma diferença bem grande entre as duas na prática mesmo, tá? Enquanto que a variável discreta ela trabalha com valores discretos, a variável aleatória contínua vai trabalhar com funções contínuas. E aí depois vocês vão ver que na variável aleatória contínua, por exemplo, vai haver a presença de integrais, tá? O que vai deixar um pouco mais interessante o estudo da probabilidade. Bom, função de probabilidade. Já que tem a variável, então deve existir então funções. E essas funções aqui para o nosso contexto a gente chama de função de probabilidade, ou FDP. Tá? Vamos lá. A probabilidade de que uma variável aleatória x assuma um valor x é uma função de probabilidade representada por P. Tá? Esse P vai indicar para a gente a probabilidade da variável x ser igual ao x ou simplesmente P de x, tá? Probabilidade de ser x. Aqui nós veremos quatro coisas importantes. Primeiro, a função de probabilidade de uma variável aleatória discreta. Na verdade, todas elas que a gente vai ver agora serão de variáveis discretas, tá? Função de repartição, esperança matemática e variância, todas elas associadas a variáveis aleatórias discretas, porque no outro momento a gente vai ver as variáveis aleatórias contínuas. Bom, vamos começar então pela função de probabilidade. A função de probabilidade para uma variável aleatória discreta é chamada de função de probabilidade no ponto, porque, como eu mencionei para vocês, as variáveis aleatórias discretas, ou melhor, casos discretos que foi mencionado lá no início do nosso estudo, são casos em que a gente pega pontualmente, tá? Então, de um ponto para o outro vai haver um salto, não há uma continuidade que vai ligando ponto a ponto, como no caso de funções contínuas, tá? Então, aqui a gente vai ter ponto a ponto, isto é, conjuntos de pares ordenados, x e p de x, tá? O x é o valor da nossa variável e o p de x é a probabilidade associada a ela, por isso nós chamamos de função de probabilidade. E esse i que vocês estão vendo no par ordenado aqui, ele vai variar de 1 até n, se for finito, e vai continuar aí numeravelmente, tá? Falando, não sei se essa palavra existe, mas a gente pode dar uma entendida do que significa pra gente, tá? Seria inumerável. Vai continuar aí de forma infinita, mas sempre pontualmente, tá? Sem uma continuidade. Essa continuidade não diz respeito a continuar sempre. Sim, por exemplo, quando você pega, vamos pegar só o intervalo de 0 a 1. O intervalo de 0 a 1, nos números reais, é um intervalo contínuo, tá? Porque entre 0 e 1
existem infinitos pontos que vai um depois do outro. Por exemplo, do 0 para o 0,1, eu vou ter o 0,01, 0,002, 0,03, 0,4, 0,5, até chegar no 0,1, tá? Então, eu vou ter esses valores. Do 0 para o 0,1, eu vou ter o 0,001, 0,002 e assim por diante. Entre o 0 e o 001, vai ter o 0,0001, 002 e assim por diante. Então você já deve ter entendido essa diferença entre discreto e contínuo, tá? Então contínuo vai ter essa continuidade de pontos e o caso discreto vai haver saltos desses pontos, tá? Bom, conforme a figura, a gente consegue perceber como se fosse quase que um gráfico de barras, né? Você vai ter um determinado ponto marcado aqui, associado à variável x, indicando aqui também a altura na probabilidade. Lembrando que a probabilidade, como a gente viu no vídeo anterior, ela está sempre entre 0 e 1, como vocês podem ver aqui no slide, entre 0 e 1. E além disso, a soma de todas as probabilidades, de todas as variáveis aleatórias, sempre vai ser igual a 1, tá? A gente não pode confundir essas duas coisas. Primeiro, a probabilidade de estar entre 0 e 1 significa dizer que, dado uma variável x, ela pode ter, sei lá, 25% de probabilidade. Mas se eu pego todas as variáveis x ao mesmo tempo e somo todas elas, a probabilidade tem que ser 1. É igual o exemplo da Mega Sena que eu falei no outro vídeo. Se você pega todos os resultados possíveis da Mega Sena e joga dinheiro para bancar isso, 100% de certeza que você vai ganhar na Mega Sena. Pode ser que outras pessoas ganhem com você, mas você vai estar garantido, né? Até mencionei que o dinheiro que você ganhar na Mega Sena não é o suficiente para pagar a conta que você fez para poder jogar, tá? Mas isso aí é outros 500, aí não vem ao caso aqui no nosso estudo. Continuando a questão da função de probabilidade, nós temos a função de repartição. Se x uma variável aleatória discreta, define-se função de repartição da variável aleatória x no ponto xi, como sendo a probabilidade de que x assuma um valor menor do que xi, menor ou igual a xi. Isto é, a função de repartição ela vai ser uma função f de x, como vocês podem ver aqui, que associa para cada x, eu calculo a probabilidade de cada x ser menor ou igual a um determinado x específico, tá? Por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade da minha variável x assumir um valor menor ou igual que 2. Então aí eu vou lá e calculo. Ou menor ou igual que 1/4, 25%, 30%, enfim. A gente vai ver isso no exemplo mais tarde, tá? Mas aqui nós vamos calcular dessa maneira. Terceiro ponto é nós entendermos as propriedades inerentes aqui ao nosso estudo. Então vejam que nós temos aqui 9 propriedades interessantes. A primeira probabilidade diz para a gente que a nossa função ela é a soma, tá, de todas as probabilidades de x ser menor, de xi ser menor do que x. Então esse já é um ponto aguardado aí e a gente vai ver com melhor detalhe no exemplo com números, tá? Que às vezes com álgebra fica um pouco mais complexo de se imaginar quando a gente não domina muito bem algum assunto, tá? Mas aí depois vocês vão ver como as coisas vão se encaixar direitinho. Se eu calculo na minha função, eu aplico, tá, valores muito negativos, a probabilidade vai ser zero, porque a gente sabe que não vai existir valores negativos. Se eu faço a minha função ir para o infinito, os valores vai dar igual a 1, porque eu vou ter que somar todas as probabilidades aí até o infinito, então é sempre 1. A probabilidade de x estar entre A e B, sendo que x não pode ser A, mas x pode ser B, é f de B menos f de A, tá? É o valor final menos o valor inicial da minha função. A probabilidade de ser menor ou igual que A e maior ou igual que A e menor ou igual que B é igual a função aplicada em B menos aplicada em A mais a probabilidade, né, de incluir x igual a A especificamente. Observe a diferença entre esses dois, ó. Quando eu incluo o extremo A,
eu tenho que colocar a probabilidade de x ser igual a A, porque intuitivamente a probabilidade dessa forma exclui já o A, tá? Nós não iremos demonstrar aqui essas propriedades. Tem o livro de apoio, as demonstrações são um pouco longas, e aqui eu não vou fazer essa parte, pois a gente não tem muito tempo aí para estar trabalhando isso, já que a gente tem 6 semanas só para trabalhar o nosso conteúdo, tá? Então, continuando aqui, a probabilidade de x estar entre A e B, mas não ser nenhum dos dois extremos, aqui inclui a gente tirar dessa subtração a probabilidade de x ser exatamente igual a B, tá? Lembrando que A e B são números reais associados aos valores que a variável aleatória pode assumir. A sétima propriedade, se f de x é contínuo à direita, implica então que o limite da função f de x quando x tende a x0 é igual a f de x0, é só substituir o valor de x0 na minha função, propriedade de limite que vocês estudaram em cálculo 1. Oitava propriedade, f de x é descontínua à esquerda nos pontos em que a probabilidade é diferente de zero. Isso implica então, gente, que o limite de quando x tende a x0 da função f de x, isso aqui é diferente de f de x0, para as probabilidades em que x é igual a x0 ser diferente de x0, tá? Então isso aqui essa propriedade ela é interessante para a gente garantir alguns resultados ou para a gente demonstrar que alguns resultados não valem, tá? Então ela é interessante para esse contexto em particular. E por fim, aqui embaixo, a função não é decrescente, isto é, f de b maior ou igual que f de a para b maior do que a. Isso significa que a nossa função ela vai ser sempre crescente, não decrescente, tá? Ser não decrescente é diferente de ser crescente, porque pode ser que em algum momento ela se torne constante. Então ela pode vir crescendo e aí se torna constante, ela só não pode decrescer, tá? Deixa eu mostrar para a câmera aqui o que eu estou fazendo, né? Ela pode aumentar, ficar constante, aumentar de novo, mas ela não pode cair. Então não decrescente inclui a possibilidade de ficar constante, tá? E quando você diz crescente, então ela é exclusivamente crescente, ela não tem como, por exemplo, ficar constante ou decrescer. Então é bem importante essas definições matemáticas aqui, que em geral nós estudamos no conteúdo de matemática chamado análise real e cálculo também, tá? Continuando aqui, o próximo tópico dentro das variáveis aleatórias discretas é a esperança matemática, tá? E o que diz a esperança matemática? Seja x uma variável aleatória discreta com valores possíveis x1, x2 até xn, e se ela for infinita, continua aí. Seja p de xi a probabilidade de xi, tá, que é igual à probabilidade de x assumir o valor xi com com i variando de 1 até o infinito. Então o valor esperado de x, tá? Resumidamente, toda a história aqui, para não ficar lendo tudo, resumidamente é o seguinte: se todas essas condições que vocês viram aqui e eu li forem somadas aqui, né, ou melhor, valerem nesse enunciado, então a gente pode calcular a esperança matemática, que é dada pela seguinte expressão: a esperança de x, da variável x, é a soma de todos os valores xi vezes as probabilidades que cada uma dessas variáveis xi assume. Se essa série aqui é absolutamente convergente, isto é, esse aqui não vai para o infinito, que observe que a gente está fazendo uma soma infinita, tá? Se essa série aqui convergir, tiver um valor finito, este número é denominado também de valor médio de x ou expectância de x. Isso aqui é muito importante vocês lembrarem. Que o que acontece? Às vezes o enunciado de uma questão ele não traz esse valor. Senhora, calcule a experiência matemática. Ele fala assim, ó, calcule o valor médio. Ou então calcule a expectância de x. E às vezes quando a gente esquece que esses nomes estão associados à experiência matemática, aí a gente não consegue fazer ou tem que fazer uma grande pesquisa aí para poder chegar e descobrir que é a experiência matemática, tá? Então fica essa dica aí para vocês lembrarem aí das definições. Próxima definição é a de variância, tá? E de quebra a gente vai ver também aqui do desvio padrão.
como que se calcula, como que se define a variância aqui em variáveis aleatórias discretas nas funções de probabilidade. Primeiro, a notação é v de x, ou o sigma minúsculo ao quadrado, tá? E é calculado da seguinte maneira. É a soma de xi, de todos os xi, menos a esperança elevada ao quadrado, vezes a probabilidade, ou simplesmente a gente faz a esperança de x ao quadrado, menos a esperança de x elevado ao quadrado. Olhem que há uma diferença entre essas duas coisas, tá? Porque se não houver diferença, isso menos, se não tivesse diferença, essa subtração seria zero, tá? Então significa dizer que a variância sempre seria zero, o que é absurdo, tá? Isso não significa que não possa dar zero, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, que pode dar aproximadamente zero aí nessas subtrações. Bom, esse número novo aqui, ó, a esperança de x a gente calcula assim, e a esperança de x quadrado é calculando bem parecido com a esperança, só que em vez de x só ser x, a gente vai ter que calcular o x elevado ao quadrado primeiro, tá? Quando a gente pega esse resultado da variância e tira a raiz quadrada positiva, essa raiz quadrada vai ser denominada de desvio padrão. Note que a esperança é bem parecido com a forma como a gente calcula a média, tá? E a variância e o desvio padrão da mesma forma como a gente calculou, que eu ensinei nos vídeos de média, moda e mediana e assim por diante, tá? Existe uma relação muito íntima com esses casos aqui. E isso que é interessante, porque a forma de calcular na prática de uma variável discreta é bem parecida com aquela outra lá. O único incremento que a gente tem aqui de diferença é que, em vez de usar a frequência que a gente utilizava lá, aqui nós vamos utilizar a probabilidade, que é a frequência de um determinado fenômeno acontecer. Tá? Então a gente viu aqui a esperança, a variância, né, de quebra ou desvio padrão, além das funções de probabilidade e a definição de variável aleatória discreta, né, e contínua, mas a contínua a gente vai deixar para um próximo vídeo. Para finalizar aqui o nosso estudo, nós vamos ver aqui um exemplo bem interessante sobre o nosso contexto aqui em específico, tá? Bom, vamos dar início aqui. Eu vou ler aqui com vocês e depois eu vou filmar uma outra tela em que eu vou fazer a resolução lá. Então a questão é a seguinte: seja X o lançamento de duas moedas e descrever o experimento em função da obtenção de um número de caras. Eu acho que eu não li direito na hora que eu fui digitar isso aqui. Ficou meio sem sentido. Então, basicamente é o seguinte: o nosso experimento vai ser lançar duas moedas para cima, tá? E o nosso experimento vai ser descrever esse experimento, na nossa atividade vai ser descrever o experimento em função da obtenção do número de caras. Então, o objetivo aqui é a obtenção de caras. Coroa pouco importa. Então, na letra A eu quero determinar a função de probabilidade e representar isso graficamente. B, construir a função de repartição e representar graficamente. E letra C, usar as propriedades para determinar essas probabilidades aqui. E faltou uma coisinha que eu já vou incrementar aqui, tá? Eu não esqueci de atualizar aqui o meu slide. Aí ficou faltando aqui a esperança e a variância no final de tudo. Aí a gente vai calcular elas. Então vamos começar pela função de probabilidade, tá? Deixa eu filmar aqui a minha telinha. Dar uma ampliada nela aqui, para ela ficar um pouco maior para a gente poder visualizar. Então vamos pegar o seguinte. Deixa eu pegar ela aqui. Então vamos fazer primeiro aqui, né? A gente está com a tela aqui pronta já. Vou escolher aqui a tinta preta e uma cor um pouco mais grossa aqui. Isso aí. Então já está pronto. Agora vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a função de probabilidade. Então como que a gente vai fazer isso? Gente, primeiro vamos pensar no seguinte, ó, antes de a gente começar a resolver especificamente, a gente tem que pensar assim: quando nós lançamos duas moedas, existem alguns resultados possíveis, tá? Pode ser que caia cara, tá? Esse aqui foi um experimento. O segundo, tá? Esse parênteses aqui é só para a gente fazer a separação. Não vou nem fazer com parênteses, eu vou fazer o seguinte, ó.
Pode ser que caia cara a cara. Pode ser que caia cara ou coroa. Pode ser que seja coroa cara. Ou pode ser que seja coroa coroa, tá? Então, esses são os 4 resultados possíveis quando eu lanço uma moeda. Então, cada um desses aqui, cada um desses eventos vai nos dar o quê? Para sair uma cara, o resultado probabilidade é meio. Para sair 2 caras, então, vai ser meio vezes meio, que vai dar 1/4. A gente aprendeu a calcular isso na última aula, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui para a gente estar utilizando essa tabela como referencial para o nosso cálculo, tá? Então, pronto, vamos usar aqui. E a gente vai definir as probabilidades. Então, primeiro vai ser aqui o x, primeiro vai ser não cair nenhuma cara, cair uma cara, 2 caras, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Então, meu experimento aqui vai ser xi aqui, e aqui vai ser a probabilidade de x ser igual a xi. Então, vamos lá. Pode ser que não caia nenhuma cara, pode ser que caia uma cara, tem esses 2 aspectos aqui, e pode ser que caia 2 caras, tá? E aqui embaixo nós vamos colocar a soma de toda a probabilidade para a gente entender um negócio interessante. Bom, vamos lá. Qual que é a probabilidade de não cair nenhuma cara, pessoal? Então vamos lá. Então a probabilidade de não cair nenhuma cara é a probabilidade de não cair cara aqui no primeiro, no caso, vai ser meio, né? A probabilidade de não cair cara e cair coroa, então a probabilidade vai ser meio. E da segunda ser coroa de novo vai ser meio, tá? Então meio vezes meio, o resultado é 1/4. Agora vamos para o segundo evento. Qual é a probabilidade de cair somente uma cara? Então, por exemplo, no primeiro lançamento, a probabilidade de cair uma cara vai ser 1/2. E no segundo lançamento, a probabilidade, se sair no primeiro lançamento cara, no segundo tem que sair coroa. Então, probabilidade meio aí também. Só que isso aqui eu tenho que somar com o quê? Eu tenho que somar com a probabilidade de primeiro, como vocês podem ver aqui, de forma resumida, tá, gente? Deixa eu resumir a história aqui para a gente não perder muito tempo. De forma resumida, a probabilidade aqui vai ser 2/4, tá? Ou simplesmente, vou fazer aqui fora para ficar mais bonitinho, meio, tá? Porque como vocês podem ver, a probabilidade de sair uma cara existem 2 casos favoráveis, tá? São esses 2 do meio, e 4 resultados possíveis, ou seja, 2/4, simplificando por 2, meio. E qual que seria a probabilidade de sair 2 caras? Só tem um resultado possível em 4 resultados aí que podem ocorrer. Então aqui nós temos a nossa probabilidade. Somando todas as probabilidades, pessoal, vocês vão entender o seguinte, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1, 4. Então vai ficar 4/4. E 4/4 é igual a quanto? É igual a 1. Isso significa que quando eu somo todas as probabilidades, o resultado tem que dar 1. Caso não dê 1, alguma coisa está errada aqui, tá bom? Então, essa é uma dica importante, interessante. Agora vamos fazer uma representação gráfica, tá? Para representação gráfica, a gente vai definir aqui um eixo Y. E vamos definir aqui um eixo X para nos auxiliar, tá? Vou botar aqui. Então, esse eixo Y aqui vai indicar para a gente a função de probabilidade. E aqui no eixo X nós vamos ter a variável X, tá? Então, a variável X pode ser... Vamos colocar aqui, esse eixo Y aqui é só um eixo imaginário, tá? Mas vamos definir que o nosso zero esteja aqui, só para ficar mais bonitinho nossa representação. O 1 aqui, e vamos colocar aqui o 2. Bom, por que eu não coloco o -1? Por que eu não coloco o 3, o 5? Porque os únicos valores que a nossa cara pode assumir é não cair nenhuma, cair somente uma cara ou cair 2 caras. Não existe outras possibilidades aqui nesse evento. Então a gente vai morrer a questão por aí. E um outro aspecto importante é que nós temos que a probabilidade está entre 0, tá? E 1. Então vamos deixar o 1 aqui em cima. Isso significa dizer que a metade do caminho aqui é meio, tá?
Então vamos colocar o meio aqui. Lembrando para vocês que 1/4, isso aqui é a mesma coisa que 0,25. Então eu posso do meio aqui colocar a metade do meio aqui como sendo 0,25, ou seja, 1/4. E aqui 1/2, tá? Então a probabilidade de sair nenhuma cara é 1/4, ou seja, 0,25. Então a gente vai ligar aqui e aí a gente tem, deixa eu trocar a cor. Deixa eu fazer aqui bem mais. Então esse aqui, essa é a probabilidade de sair 0. Qual que é a probabilidade de sair 1? Uma cara. A probabilidade é meio, então a ligação é essa aqui, esse pontinho aqui. E de sair 2 caras, novamente volta para 1/4 aqui. Então basicamente esse é o gráfico representativo para a gente desse valor, tá? Então esse é o gráfico simples que nós utilizamos aí para representar. Alguns livros vai indicar para a gente utilizar, por exemplo, o gráfico de barras, tá? Então deixa eu pegar aqui, seria basicamente criar algo basicamente assim, fazer uma barra em cada um deles para representar de maneira mais, digamos assim, bonitinha. Bom, então essa seria a letra A, que é para a gente calcular aqui, determinar, deixa eu tirar aqui, determinar então a função de probabilidade e representar graficamente. Na letra B nós vamos construir a função repartição. E aí deixa eu voltar aqui, ó, a função de repartição. Como que a gente faz a função de repartição? Nós fazemos f de x igual a probabilidade de x ser menor ou igual a xi, ou seja, de x ser menor ou igual a 0, de x ser menor ou igual a 1 e de x ser menor ou igual a 2, que são as probabilidades que nós vimos no nosso gráfico. Então vamos voltar lá para o nosso painel aqui, para a gente fazer os nossos desenhos, tá? Deixa eu abrir uma página nova, uma página limpinha aqui, e vamos ver o que a questão ela traz pedindo para a gente aí, o que a gente vai fazer, tá? Então, nesse segundo caso, nós temos o seguinte, nós temos na letra B, opa, deixa eu diminuir aqui para não ficar tão espesso. Então, na letra B nós temos alguns casos, tá? O primeiro caso é o seguinte, f de x, no caso aqui, a nossa função ser igual, assumir o valor 0. Nesse caso, ele vai assumir o valor 0 se o x é menor ou igual, menor não, né? Se ele for menor ou igual, não, só menor do que 0, tá? Então, se ele for menor do que 0, deixa eu apagar aqui, a nossa função de probabilidade vai assumir o valor 0. Se por acaso a gente tem uma segunda probabilidade, que a gente viu aqui, o valor de probabilidade deu 1/4, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Deu 1/4, 2/4 e 1/4 de novo aqui, tá? Então vamos lá pensar aqui um pouquinho. Então minha função de probabilidade vai dar 1/4 se o valor de x estiver entre 0 e 1. Então deixa eu limpar aqui, tá? Entre 0 e 1, ou seja, caiu uma cara. Só que não inclui 1, né? Não inclui uma cara. Então, não cai nenhuma cara, o valor é 1/4. Segundo a função de representação, pode ser que a próxima probabilidade seja 1/2, né? Que deu 2/4, como a gente estava vendo. Então, qual é a probabilidade de sair meio? Ó, 1/4 mais meio. Deixa eu explicar para vocês aqui. Quando a gente faz a próxima, a gente vai incluir. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando a gente faz a próxima probabilidade, intuitivamente a gente vai pegar a probabilidade que dá meio, tá? Só que não podemos fazer isso. A gente tem que pegar de acordo com a nossa representação na teoria que foi feita. É o seguinte: é a probabilidade de x ser menor do que xi. Ou seja, eu não posso incluir só o meio, né, que seria o novo valor. Eu tenho que pegar o valor anterior. Nesse caso eu vou pegar o 1/4 e somar com 2/4, que é mais fácil do que somar com meio. Na verdade, se eu for somar com meio, isso aqui é a mesma coisa que pegar o 1/4
e adicionar com os 2/4 que eu tenho lá, que esse aqui é o valor de meio. Esse resultado aqui vai dar 3/4, ou seja, vai assumir o valor de 3/4, a nossa função, se o x estiver entre 1 e 2, tá? Mas não assumir o valor 2. E aí, por fim, a nossa função de probabilidade vai assumir o valor 1, 100%, né? Se o x for superior a 2, for maior ou igual a 2. Esses são os valores que a minha função pode assumir. A minha função pode ser 0, ela pode assumir 1/4 de probabilidade, 3/4 ou 1. Então, vamos representar agora graficamente esse esquema que eu acabei de fazer aqui. Então, vamos definir aqui os nossos eixos coordenados, para ficar de fácil visualização. Nós vamos ter o 0 aqui, nós vamos ter o 1. Eu vou fazer aqui no modo tradicional, para ficar mais bonitinho o gráfico. E aqui o 2, tá? Trocando a cor aqui por vermelho. Só lembrando aqui, né? No eixo Y nós podemos ter 0, 1/4, 3/4 e 1, tá? Então, fazendo aqui a escadinha, nós vamos ter o 0 aqui embaixo mesmo. Vamos colocar aqui o 1/4. Vou colocar aqui mais em cima o 3/4 e mais em cima ainda vou colocar o 1. Agora é só a gente conectar os valores, tá? Então aqui o 0 vai estar aqui. De 0 a 1, aqui, ó, de 0 a 1 o valor vai ser 1/4. Então eu venho aqui, ó, faço bolinha aberta, bolinha fechada, né? Aqui que tinha que ser bolinha aberta. Então deixa eu apagar aqui. Bolinha aberta aqui no 0. Aqui bolinha fechada no 0. E aqui no 1, bolinha fechada, aberta. Aqui no 3/4 vai haver um salto, ó, entre 1 e 2, ó, entre 1 e 2 aqui. Vai ter a bolinha fechada e no 2 bolinha aberta. Ó. E aqui em cima no 1 a gente vai estar fechando o gráfico total. Então qualquer valor que ela assumir a partir de 1 aqui, não precisa dessa seta aqui, não sei nem porque que eu fiz ela. Então a partir de 1, a partir de 2 na verdade, de x igual a 2, a nossa probabilidade sempre vai ser de 100%, tá? Então vejam que a função de representação ela é bem diferente da função de probabilidade que a gente acabou de ver, tá? São duas coisas totalmente diferentes, apesar de estarem correlacionadas, mas elas são diferentes, então tem que ter bastante cuidado. Vamos para o próximo item da lista. O próximo item da lista é nós fazermos o quê? Usar as propriedades que a gente viu lá na parte da representação para determinar algumas probabilidades. Deixa eu escrever aqui as probabilidades para ficar melhor de a gente visualizar, tá? No item I que eu coloquei lá, é para a gente calcular a probabilidade de 0 menor do que x, menor do que 2, tá? No item 2i é para calcularmos a probabilidade de 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. É isso mesmo? Igual isso. No 3i, né? No 3i é a probabilidade de 0 menor que x, menor ou igual a 2. E na quarta vai ser determinar o f de 1. E no quinto item, determinarmos o f de 2, tá? Então aqui eu já coloquei aqui todas as perguntas que a gente tem que calcular. E aí eu vou mostrar para vocês as propriedades e ir explicando aqui como que a gente vai calcular cada uma delas, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou retirar agora aqui só para a gente voltar lá na parte de função, das propriedades de função de repartição, para a gente poder estar analisando aqui a nossa pergunta. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta, pessoal, ela diz o seguinte, ó, é para a gente calcular a probabilidade de x estar entre 0 e 2, só que o x não pode ser 0, tá? Então a gente vai usar qual definição? Essa primeira definição aqui, que é o que? F de B menos F de A. Ou seja, no nosso exemplo aqui, como vocês podem ver aqui, eu vou tirar, ó, nós vamos usar essa propriedade aqui, ó, probabilidade de A menor que x menor ou igual que B, que é o F de B menos o F de A.
Só isso mesmo que a gente vai aplicar aqui. Então vamos calcular aqui, ó. Então vamos vir aqui. No caso, ó, tá vendo que aqui não tem o menor ou igual? Então, de forma bem simples, a gente vai fazer isso aqui, ó. É o f de b, que no caso b vale 2, menos o f de a, que vale 0, menos a probabilidade do x assumir o valor específico do 2, tá? Quando tem o menor ou igual, como vocês podem ver aqui, eu vou até fazer, ó, é o f de b menos o f de a, ou seja, f de 2 menos f de 0, não precisa dessa parte da probabilidade. Quando tem o menor ou igual. Quando tem o menor ou igual na frente aqui, ó, junto com o primeiro, nós fazemos a probabilidade do final menos a probabilidade da função probabilidade do inicial menos a probabilidade de x assumir o valor 0 aqui. Com isso a gente vai substituir alguns valores. Vamos lá. Primeiro, quanto que vale o f de 2, né? Vamos olhar aqui. Ó, o f de 2 vale quanto? Ó, o f de 2, como a gente viu aqui, vale 1. Então eu venho aqui na minha função, substituo o 1 menos quanto que vale o f de 0? É 1/4, que a gente viu lá no início. E segundo, qual é a probabilidade de x ser igual a 2? Vamos lá no início. A probabilidade de x ser igual a 2, 1/4. Então essas informações que a gente fez anteriormente é que vai nos auxiliar a resolver essa questão. Ou seja, aqui nós vamos ter, ó, 1 menos 1/4 menos 1/4 fica menos 2/4, ou seja, 1 menos meio, tá? E 1 menos meio é meio, tá? Se eu tiro meio de 1, sobra meio. Então a primeira questão já foi. Segundo, qual é a probabilidade de x estar entre 0 e 1, sendo que ele pode ser o 0 e 1? É a probabilidade de x ser o final menos o inicial, menos a probabilidade de ser o primeiro aqui, porque ele está com menor ou igual. Então vamos substituir. Qual a probabilidade, qual que é o valor de f de 1? Aí eu venho aqui e observo no que eu fiz, ó. Da nossa função ser 1, a probabilidade do f de 1 aqui vai ser quanto? Ó? De x, quando x é igual a 1, é 3/4. Então eu vou substituir esse valor aqui por 3/4. A probabilidade de ser 0 que a gente já fez, né? É 1/4 menos a probabilidade de x ser igual a 0. A gente vai lá no início, ó. Qual é a probabilidade de x ser igual a 0? 1/4. Então eu vou vir aqui e coloco 1/4. E aí, vou só fazer subtrações, ó. Quando os três denominadores são iguais, a gente só subtrai em cima, ó. 3 menos 1 fica 1. E o denominador a gente repete, ou seja, a probabilidade nesse caso vai dar 1/4. Vai dar 1/4. Alguma observação aqui que é a seguinte, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui no slide, que se tiver essa observação, eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu fiz errado aqui, ó. Eu tenho que somar aqui, eu acabei de ver que é para somar. Então, esse cara cancela com esse, então o resultado aqui vai ser 3/4, tá? Então, quando esse carinha tá aqui, ó, eu estou incluindo ele, eu tenho que colocar o sinal de mais. Quando eu estou retirando o menor ou igual, eu coloco o sinal de menos. Essa observação é importante que eu acabei deixando passar aqui nessa questão. Vamos para a última aqui, a última não, a terceira. A probabilidade aqui vai ser o f de 2 menos o f de 0. O f de 2 é 1 e o f de 0 aqui é 1/4, então é 1 menos 1/4, vai sobrar 3/4 aí da nossa questão, 3/4. O f de 1 é 3/4, a gente calculou aqui, ó. O f de 1 aqui é 3/4 e o outro é o f de 2, o f de 2 é 1. A gente, né, acabou usando aqui diversas vezes. Então, a partir da nossa função de representação e da nossa tabelinha que representa as probabilidades da variável aleatória, eu posso fazer esses cálculos de probabilidade com variáveis aleatórias discretas, tá? E para finalizar o nosso exemplo de hoje, nós vamos ter que determinar quanto que vale a esperança e a variância, tá?
Então, como que eu vou calcular a minha esperança no item E? Como que eu faço para calcular a esperança e o E de x? Bom, só a gente lembrar o seguinte, o E de x é a soma, tá, do nosso i, assumir valores de 1 até o infinito, de xi vezes a probabilidade de xi, tá? Deixa eu parar aqui. É a probabilidade de x ser igual a i, ser igual a xi. Então, nós vamos ter aqui, gente, ó, é o x1 vezes a probabilidade de x1, ok? Mais x2 vezes a probabilidade de x ser igual a x2, mais o x3 vezes a probabilidade de x ser igual a variável 3. Vamos lá. Então, voltando aqui lá no início, tá, gente? Ó, x1, x2 e x3. Ó. Vamos lá. x1, x2 e x3, que são as três variáveis que ela pode assumir. Não vou colocar aqui outros valores porque não tem, né? O x4, não tem o x5. Então, a probabilidade desses outros valores seriam todos iguais a zero. Aqui nós vamos substituir valores, ó. Então, o x1 é 0, tá? O x2 a gente colocou 1 e o x3 a gente colocou igual a 2. Não confundir esse índice aqui que indica pra gente que é o primeiro, o segundo e o terceiro com os valores que ele pode assumir aqui, tá? Aqui é 0, 1, 2, mas eu poderia ter colocado 2, 2, 1, 0. A ordem em si nem iria importar. Só que o ideal é a gente usar de forma crescente, porque é mais intuitivo, tá? E qual que é a probabilidade de cada um deles? Ó, se nós olharmos aqui na tabela, é meio, 2 quartos e meio. Então eu vou lá no finalzinho e coloco, ó, 1 quarto, na verdade, meio e 1 quarto. Essas são as suas probabilidades e a gente vai somar. Bom, isso aqui vai dar 0. 1 vezes meio é meio. Mais 2 com 1 quarto, né? Fica 2 quartos, e simplificando também dá meio. Ou seja, a esperança nesse contexto aqui vai dar igual a 1. A esperança matemática. Bom, acabou a esperança, tá? Vejo que, claro, se tivesse mais variáveis aleatórias ia ficar mais chato, porque a gente vai ter muita multiplicação e as nossas tabelas iriam ficar gigantescas, tá? Mas, enfim, vejam que é bem tranquilo fazer, tá? Não tem tanta dificuldade, digamos, não tem tantos problemas assim para fazer o cálculo, tá? É só multiplicação e simplificação depois. Bom, vamos fazer mais agora, né? A gente calculou a esperança, o resultado deu 1. Anotem aí esse resultado. E agora, o próximo passo, nós calcularmos a variância, o V de x. Como que eu faço para calcular a variância? Bom, eu preciso lembrar que a variância, ela pode ser calculada como sendo o E de x ao quadrado, né? A esperança de x quadrado, mais o quadrado da esperança, tá? Vejam que essa é a diferença aqui. Só lembrando para vocês que esse carinha aqui é igual a 1 e esse carinha aqui a gente vai ter que calcular. Como que calcula ele? A gente vai calcular como se fosse a esperança novamente, só que a minha variável xi ela está elevada ao quadrado e aí eu vou multiplicar pela probabilidade, tá? Então basicamente a gente vai pegar esse cálculo aqui que a gente fez e aí, deixa eu ver se eu consigo copiar essa tela. Ó, essa é a tela aqui. Então, ó, consegui copiar essa tela. Então, basicamente, quando a gente vai fazer ó, o e de x quadrado, eu venho aqui e coloco um x quadrado. Ó. Então, aqui vai ficar ao quadrado, aqui ao quadrado, aqui ao quadrado. Ou seja, né, elevado ao quadrado aqui, elevado ao quadrado, elevado ao quadrado aqui. E aí, fazendo o cálculo final, vamos voltar aqui. Isso aqui vai dar 0, continua 0. 1 ao quadrado é 1, vezes meio continua sendo meio. Mais 2 ao quadrado, em vez de dar 2, vai dar 4. Então vai cortar isso com esse, vai sobrar 1. E aí meio mais 1, o resultado assim, calcula-se o MMC. Então vai ficar 1 mais 2. E aí o resultado final vai dar 3 meios, tá? Então a variância no nosso contexto aqui vai dar, a variância não, a esperança de x quadrado vai dar 3 meio. Mas a questão acabou? Não. A gente sabe que a esperança deu meio
e a esperança de x², 3/2. E aí nós vamos fazer o quê? Para calcular a variância, a gente usa essa formulazinha aqui, muito importante para o cálculo da variância, tá? Só que aqui não é um mais, tá? É um menos. Deixa eu colocar o menos aqui. E aí é só substituir. A esperança de x² a gente acabou de calcular é 3/2. E o valor da esperança aqui é 1. Então vai ficar menos 1, só que é ao quadrado. Ou seja, 3/2 menos 1. O resultado então vai dar 3 menos 2 e dividido por 2, que vai dar meio. Ou seja, a variância aqui nesse contexto é meio, tá? Aí você pode colocar em 0,25, 0,25 e tudo mais. Aí vai ao, né, 0,5 na verdade, forma como você quer. Caso a questão pedisse para nós calculássemos o desvio padrão da variável x, o que a gente ia fazer? A gente ia calcular a raiz quadrada da variância de x, que nada mais é do que a raiz quadrada de 1 sobre 2, tá? Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2, fazendo a racionalização aqui, por exemplo, vai dar raiz de 2 sobre 2, tá? E aí nós temos o desvio padrão, a variância, a esperança. Calculamos aqui algumas probabilidades, algumas funções de probabilidade aqui. Calculamos aqui a função de representação. E aqui construímos uma tabela, né, o espaço amostral, a tabela e o gráfico representativo das probabilidades do lançamento de duas moedas, em que a observação do experimento é saber se vai cair duas caras, tá? Como que vai se comportar aí esses experimentos. Bom, com isso, né, eu encerro o nosso vídeo de hoje. E logo logo a gente vai estar com um vídeo que vai falar sobre variáveis aleatórias contínuas. A gente vai ver um pouco de integral aí, e aí vai ser bem interessante, tá bom? Bom, com isso, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Pessoal, falou, até mais.